Muchas gracias, misionero Miguel. Muito obrigado, missionário Miguel Bemô de Marim. Muy buenos días Muito bom dia a a todos todos os presentes y los que están e os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Allá también en Barcelona, Lá Venezuela, também em Barcelona, Venezuela, onde se encontra o missionário Miguel Bemô de Marim, en la congregación que pastorea el reverendo Jesús Barroyeta, na congregação que o reverendo Jesus Barrolheta pastoreia, e todos os irmãos ali, que Deus lhes abençoe grandemente e continue Deus abrindo o entendimento e as Escrituras para neste tempo continuarmos nos preparando para a nossa transformação. E a todos os aqui presentes, que estão dos diferentes países, e os de Porto Rico também, que Deus lhes abençoe grandemente. Procuremos no livro do profeta Joel, no capítulo 3, verso 12, versículo 12, desde o versículo 11 em diante diz: Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. A revelação contida nos 7 trovões que João ouviu e foi proibido que escrevesse. Esse é o tema que estaremos vendo e ouvindo, que foi pregado no domingo 7 de abril de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico. Podem se sentar, por favor. Nos dice el mensaje: Jesus perdido, buscado. Nos diz na mensagem: Jesus perdido e procurado e encontrado no templo. Predicado el sábado 26 de octubre. Pregado sábado 23 de outubro de 2002 Bogotá, Colômbia. Em Bogotá, Colômbia. Nos dice: e agora nos diz, e agora, para esse tempo final, temos tido a Cristo em seu templo, a sua igreja, durante todo o tempo da Páscoa. Ou seja, durante toda a dispensação da graça. Mas os que saíram do templo espiritual de Cristo para fazer os seus próprios sistemas denominacionais, saíram do lugar onde está Cristo, a nossa Páscoa, e têm estado caminhando rumo às metas que tiveram. Mas nesse tempo final, vão perceber que Cristo não está, que o deixaram onde? Em seu templo, em sua igreja. No livro de citações, na página 47, parágrafo 407, nos diz:
Agora observem. Agora a Virgem adormecida perdeu o seu lugar. Sabemos isso. Ela sobe no juízo. E se ela jamais tem ouvido a verdade, está condenada. Isso é correto. Você nunca achará Jesus em lugar nenhum, senão onde o deixou. Judas poderia vir, lembrem, as virgens dormentes, você diz, poderão ser inspiradas do diabo, absolutamente. Todavia, vivendo limpas, sim, Senhor. Judas o fez. Continua dizendo nosso irmão William. Agora, encontramos que para poder encontrar a Cristo, buscá-lo e encontrá-lo, o que é que acontecerá, o qual é as virgens insensatas procurando azeite? Porque o azeite, Cristo tem o Espírito Santo e Ele está em sua igreja. E agora, onde verão os hebreus a Cristo, o qual também deixaram eles, o rejeitaram e o deixaram. O encontrarão no templo, como o encontraram ali. Falando com os doutores da lei, o encontrarão nesta terceira etapa. Falando a palavra de sabedoria e graça e revelação divina, e também cumprindo os milagres e maravilhas que estão prometidos para essa terceira etapa. Primeiro, falando a palavra e depois os milagres. Ou seja, que estará sendo pregado a palavra, o qual é a fé de rapto. E depois é que se verão breve os milagres físicos. Mas o primeiro é o milagre do abrir a palavra, a revelação. Depois virá a vindicação de que essa palavra é assim diz o Senhor. Em uma anotação de um estudo bíblico na escritura de Joel, capítulo 2, versículo 15 ao 17, e leiamos essa escritura para ver aí também o que ele escreveu. Joel, capítulo 2, versículo 15, diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E aí desenha uma estrela de Davi, escreve Levítico 25, do 8 ao 13. Perdoa, ó Senhor, o teu povo, e não entregue ao próprio autoridade, para que as nações se assenhoreiem dela. Porque onde diz entre os povos, onde está o seu Deus? E ele escreve aí nesse estudo bíblico, Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? 2 de Coríntios 2, do 3 ao 15, e embaixo escreve, e onde está o Deus de Abraão? E dos profetas de Jesus, dos apóstolos, dos 7 mensageiros de William Marion Branham, onde está hoje? Em ponto de interrogação. E aí continua escrevendo,
estará em uma grande carpa catedral, como a viu em visão William Marion Branham. Ali vai estar o Deus de Elias, o Deus de William Marion Branham. Onde está o Deus de Elias? Aqui, em uma grande carpa catedral. O nosso irmão William continua dizendo: é aí onde os hebreus o encontrará, onde os hebreus encontrarão e dirão: este é o que nós estamos procurando e esperando. E vão conhecer o mistério, porque ele estará ali em seu templo. Eles pensaram que apenas o templo que estava em Jerusalém era o templo de Deus. Mas esse templo já foi destruído. Agora Deus tem um novo templo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde virá o Senhor em sua segunda vinda? Ao seu templo. E agora, para que Cristo trará o título de propriedade e o entregará a um homem? Para que o coma e se faça o título de propriedade, e esse homem, esse profeta, se faça carne nele, a palavra, e nele se cumpra essa palavra. Cristo a cumpre nele, e assim seja restaurada a raça humana, o título de propriedade dos céus e da terra. Vejam, Cristo toma no céu e ele não come. Traz para entregar ao homem, porque o título de propriedade foi dado a Adão, ao ser humano, a um homem. Mas ele não teve tempo para comer esse título de propriedade. E foi tirado dele quando pecou. Mas para esse tempo, um homem o comerá, ao qual Cristo entregará nesse tempo final. E tem que ser um profeta dispensacional. O primeiro profeta dispensacional, Adão, o teve, mas perdeu o direito de comê-lo porque pecou e não pôde comer da árvore da vida. O segundo Adão o toma no céu, o abre e depois o traz à terra e o entrega ao último profeta, um profeta dispensacional. O primeiro profeta dispensacional o perdeu o direito a este título, e o último profeta dispensacional obtém esse título de propriedade e, consequentemente, obterá todos os benefícios, as bênçãos que há neste título de propriedade. Por isso, Adão não pôde ser adotado, porque não recebeu, não comeu esse título de propriedade. Foi tirado da sua mão quando pecou. Mas nesse tempo final, com o título de propriedade vem a adoção. Não apenas desse mensageiro sétimo, senão de todos os escolhidos que estarão com ele, braço a braço, trabalhando na obra de Cristo. Ministros e irmãos nas diferentes congregações. Vejam o que estarão braço a braço. É como quando se realiza nas campanhas políticas. Por exemplo, tem um grupo de pessoas que ajudam esse candidato para que suba a essa posição. E quando vão, todos que estão ali, ele coloca do seu lado. Vejam, é assim em cada era e em cada dispensação. E os que ele terá ao seu lado serão os escolhidos da era de pedra angular, que estarão braço a braço com ele, para estabelecer esse reino do Messias, príncipe, neste planeta Terra. Estes são os mais perto de Cristo. E quem somos? Nós. Somos os da era de pedra angular. E quando já estejamos restaurados, estaremos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estaremos à imagem e semelhança que Adão tinha que obter, que tinha que obter e não obteve,
porque Adão tinha que esperar para comer da árvore da vida, comer o título de propriedade e ser adotado e ser transformado. Mas não chegou a essa transformação, mas perdeu esse direito e caiu. Portanto, a morte entrou a Adão, ou seja, ele morreu. Ao invés de entrar a transformação e vida eterna no corpo físico, entrou a morte. E assim tem acontecido com cada mensageiro que Deus enviou. Chegou o momento em que tem que partir, porque chegou o seu tempo. Continua dizendo, mas para esse tempo final, fisicamente entrará a nós também a adoção. E vida eterna física é quando sejamos transformados. Para isso é preciso que o título de propriedade seja tomado no céu, aberto no céu por Cristo e trazido à terra e entregue ao homem que o coma. E sobre o ministério desse mensageiro, será que todas estas coisas grandes e maravilhosas acontecerão. E virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos. Agora, não posso falar mais abertamente a vocês a respeito dessas coisas, porque estão dentro do 7º selo e sob os 7 trovões e não devem ser interrompidos. Em uma anotação de um livreto, ele escreve: agora são os 7 trovões de Apocalipse 10, do 1 ao 11, os que abrem o 7º selo. E assim se abre a dispensação do reino e começa a era de pedra angular. E o mistério do 7º selo é pregado, a segunda vinda de Cristo em seu anjo mensageiro, revelado como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Na mensagem O Sobrenatural da Obra de Deus, pregado dia 27 de setembro de 2008, em Cayey, Porto Rico, diz: tem uma grande promessa, tem uma promessa grande, e essa vai se realizar e está ligada a uma visão. E se já na visão, onde foi transportado o reverendo William Branham, ele viu tudo isso, o qual foi sendo transportado ao futuro, e ele viu o futuro, ele o viu, que já estava funcionando, e viu que já estava se realizando atividades, pregação, chamamento ao altar, oração pelos doentes, e todas estas coisas. E isso não se conquista num só dia. Quantos dias tardaria para preparar essa carpa? Para obter o dinheiro para todo esse trabalho, para um terreno, para as cadeiras, para o som, e não se sabe se teria ar-condicionado ou não. Daí ele não contou nada para nós. A única coisa que ele viu foi uma fila grande que chegava até a rua, saía e era interminável. Ou seja, ele viu algo grande. Para que haja algo assim, tem que tomar um tempo e, consequentemente, tem que ter um homem escolhido por Deus para esse trabalho. E, consequentemente, tem que ser o mensageiro para esse tempo. E porquanto é o maior na manifestação de Deus que está prometido, tem que ser o mensageiro dispensacional e, consequentemente, tem que ter um homem que creia nele e um povo que creia nele para trabalhar para que se faça a realidade, porque Deus não usa senão aos homens para cumprir o seu propósito. E na mensagem, um pouquinho mais adiante, diz, e na mensagem, uma vez mais, Senhor, onde fala a respeito de Sansão,
que disse: Senhor, uma vez mais, somente uma vez mais, porque ele queria derrubar o templo, aquele pagão de Dagom, e Deus permitiu isso. E morreram mais, morrendo Sansão, que todos os que morreram, ou todos os que ele tinha matado estando vivo. Isso também, vejam, em Apocalipse capítulo 11, diz que ali morreram 7.000 em número. Depois, no final desse ministério, diz que houve um terremoto e morreram em número 7.000. Diz, e agora sabemos que ele será passado de tempo, não haverá arrependimento, será muito tarde para eles então. Ou seja, passado o tempo é que já não terá redenção. Diz o irmão William, e agora, estando a igreja aqui, já será fora de tempo, é que a dispensação da graça terá finalizado, e Cristo terá saído do trono do Pai, e já não estará como intercessor, e consequentemente a redenção terá cessado, e consequentemente Apocalipse 10, onde diz que o anjo levantou a sua direita ao céu e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos que o tempo não será mais o tempo de redenção, o tempo de salvação para nascer através da pregação do Evangelho. E continua dizendo, mas ensina o teu poder, Senhor. Agora no livro dos selos, nos diz o irmão Branham, na página 101, abaixo diz, então, o livro é uma revelação. E uma revelação é algo que é dado a conhecer tocante a algo previamente ocultado. É algo revelado. E agora notem bem, para que não esqueçam. Este livro está fechado até os últimos tempos. O mistério do assunto está encerrado até o último tempo, está trancado até o último tempo. Achamos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar os seus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, mas quando acontece a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Isso é conforme a palavra. Vimos assim à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. E ele escreve ali a intercessão e escreve quando os selos são abertos completamente. Então já não é mediador, pois até ali o chamaram de leão, e esse é o rei. Por isso, já não é mediador. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, mas ensina o teu poder, Senhor. E agora cita da página 64 da mensagem Perfeita Força por Perfeita Fraqueza, e vai ler ali, e diz o irmão William, ele diz, como zombaram tanto dos cristãos. Agora o irmão Branham pede a Deus, pede que Deus demonstre o seu poder, mas vejam, encha esses vasos e sacuda este mundo como nunca foi sacudido antes. Vem, o maior, leva a tua igreja, Senhor, leva a tua igreja, então. Agora eu oro que tu sacudas este mundo com eles uns quantos dias antes da vinda do Senhor. Ó Deus, estão batalhando. Logo sabemos que o grande Espírito virá aos judeus, ou seja, o Espírito Santo vai aos judeus, o irmão William diz. Agora como? Como o Espírito Santo vai aos judeus? Por um profeta.
Porque vimos os 144.000 de pé sobre o Monte Sinai, de pé juntos com o Cordeiro. Isso é Apocalipse 14. Mas a noiva já estava no céu. Ela já tinha sido levantada e o Cordeiro tinha voltado com José para se dar a conhecer ao seu povo. E diz o irmão William, e agora vocês podem ver que antes do rapto, estando a igreja noiva aqui, haverá uma manifestação grande do poder de Deus, e isso será a etapa de adoção para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação nossa, os que vivemos. Nas eras passadas, nenhum mensageiro foi adotado, exceto no espiritual, onde todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, foram adotados no campo espiritual, recebendo o corpo angelical. Mas para o último dia haverá um, e juntamente também os crentes escolhidos do último dia, que serão adotados fisicamente, o qual será a transformação, onde terão um corpo novo, glorificado. E na mensagem do jugo matrimonial de Cristo com a sua igreja, pregado 22 de novembro de 2008 em Santiago do Chile, diz: e agora chegamos ao tempo mais glorioso de todos, o tempo do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Este é o ciclo divino para a vinda do Senhor, porque o Senhor virá ao seu templo, diz a Escritura, tanto em Ageu, capítulo 2, como também em Abacuque, capítulo 2, e em outras passagens da Escritura, e virá o libertador a Sião, o qual tirará a impiedade de Jacó, capítulo 59 de Isaías, versículo 17 ao 21. Agora vejam, nesse estudo bíblico, desse tema de hoje, na Escritura de Mateus 17, São Mateus 17, de 1 ao 13, veja, ele diz, e eu vou ler, para ir lendo também a anotação que ele fez nesse estudo. Eu estou na mensagem de hoje e temos também um estudo aqui. E diz, 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E o irmão William escreve, equivale à igreja, que é o monte de Deus do Novo Testamento. E escreve Hebreus capítulo 12, várias anotações ali do lado, e também do lado uma pirâmide e as eras maiores, e se transfigurou diante deles, e resplandeceu o seu rosto como o sol, e as suas vestes se fizeram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom é para nós que estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem de luz os cobriu, e eis aqui uma voz, desde a nuvem, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ao ouvir isso, os discípulos se prostraram sobre seus rostos e tiveram grande temor. Então Jesus se aproximou e os tocou e disse, levantai-vos e não temas. E ele escreve ali, equivale à voz que clama como quando ruge um leão e 7 trovões emitem suas vozes. E aí ele escreve a Escritura, Apocalipse 1, 11, 10 e diferentes Escrituras. Agora vejam, essa voz que lá no Monte da Transfiguração clamou e disse, este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
em quem me comprazo habitar, a ele ouvir. Ele nos diz que é o equivalente à voz dos 7 trovões de Apocalipse 10. Continua dizendo nosso irmão William. E assim por diante, podemos ver outras escrituras que correspondem a este tempo final. Embora alguma delas tiveram cumprimento perto em tempos passados, o cumprimento longe corresponde a esse tempo final. Porque tem escrituras que têm dupla e também tríplice cumprimento, como a escritura que diz: Israel é o meu filho, meu primogênito, e também diz: do Egito chamei o meu filho. Chamou a Israel do Egito e o levou à terra prometida, e logo depois Jesus viveu no Egito, não sabemos quantos dias, meses ou anos, e depois do Egito o chamou para que fosse a terra de Israel. Quando falou José, o anjo, e disse a ele que voltasse à terra de Israel, na mensagem Shalom, que foi pregado no dia 12 de janeiro de 1964, nos diz na página 30, Deus tomou milhares de anos para cumprir a sua promessa da vinda de um Salvador. Mas lembre, Ele sabia o tempo todo quando viria. Muitas pessoas se levantaram e trataram de ser Messias. Muitas igrejas trataram de produzir Messias. Mas só tem uma igreja, que é a que vai produzir esse filho. Mas Deus tinha o tempo determinado para o seu Messias. Ele não tinha pressa. E durante o tempo disso, Ele mostrou muitos tipos de Messias. Ele mostrou por todo o caminho, desde Adão até o Messias, primeiro e último Adão. Um deles do mundo e o outro do céu. Uns terrenos e outro celestial. Um desceu do céu e o outro subiu da terra. Mas prometeu o Messias. Ele tomou milhares de anos para cumprir, 4.000 anos, para cumprir a primeira vinda. Mostrou em José exatamente o que ele era. José o tipificou, e escreve ali José. Davi o tipificou, e escreve ali Davi. Quando Davi foi um rei rejeitado, subiu ao monte e olhou para trás e chorou sobre Jerusalém. E ele escreve: desde Adão, Deus tipificou o Messias. E aqui ele também tinha escrito: tratarão de produzir Messias. E ao lado de Messias ele escreve, ele desenha uma estrela de Davi. E olhou para trás e chorou sobre Jerusalém, como um rei rejeitado. Aquele foi Jesus em Davi. 800 anos mais tarde, ficou sobre Jerusalém como um rei rejeitado. Aí desenha outra estrela de Davi e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos e não quisestes? Veja José, nascido entre seus irmãos, os patriarcas. Escreve José, não era o último, próximo ao último. Benjamim foi o último, só antes do último. Veja, só antes. Odiado por seus irmãos, amado por seu pai. Ele foi odiado porque era um homem espiritual. Ele podia interpretar sonhos, era exatamente correto. Ele podia ter visões, predizer coisas que tomariam lugar. E o odiavam. Ele foi vendido por 30 peças de pratas. Por que odiaram a Jesus? O chamaram Belzebu, porque era a palavra, e a palavra pode discernir os pensamentos que estão no coração. Eles o odiaram e o venderam por 30 peças de prata. Ele foi
lançado em um buraco. José, supostamente para estar morto. Ele escreve José. A sua túnica ensanguentada foi despojada como a vestimenta ensanguentada de Jesus, que foi tomada da cruz. A túnica que ele usou para identificar sua morte. Mas o que Deus fez a José? O tirou do buraco, o colocou à mão direita de Faraó. E nenhum homem poderia ver a Faraó, somente podia ver José. E quando José saía do palácio, as trombetas soavam e uma proclamação saía: dobre-se todo o joelho, José está se aproximando. O mesmo assunto com Jesus. Ele foi tirado do buraco, supostamente ele estava morto, e levantado e se senta à mão direita da majestade. Nenhum homem viu a Deus em nenhum tempo, senão apenas o unigênito do Pai. E quando ele sai dali, as trombetas soarão, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Veja, ele é o príncipe de prosperidade. Veja o que ele fez o Egito então. Salvou o mundo todo. Veio uma seca, assim que será na vinda do Filho do Homem. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é. E desenha uma estrela de Davi. Ele foi todo mostrado em tipos, mas Deus conhecia exatamente quando ele viria. Não importa quantos tivessem antes, ele tinha o seu Messias. Mostrou em tipos o que estava vindo. Muito exatamente, segundo nos mostrou nas 7 eras, o que viria. E desenha uma estrela de Davi ele também. Exatamente do que ele nos mostrou que viria quando ele estabeleceu uma luz ali em cima, em revelação a isso, para mostrar ao mundo. Quando ele enviou os 7 anjos para revelar os 7 mensageiros que haviam estado através dali e mostrá-los cabos soltos, cada anjo vindo a cada dia e revelando os cabos soltos que Lutero deixou, e deixou Wesley, e deixou Pentecostes. Está tudo representado ali. O sinal do Filho do Homem no céu, no dia 28 de fevereiro de 1963, e é o mesmo tipo e sombra do grande Shalom, Jeová. J-U-Y-U H. O irmão Branham escreve desse jeito. Vê exatamente o lançou no céu. E aí desenha uma estrela de Davi, uma grande e uma pequena, e escreve J-U-H-U. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Assim podemos encontrar diferentes profecias com dupla ou tríplice cumprimento. Porque as profecias têm um cumprimento perto e têm também um cumprimento longe, distante. E alguns podem ver o cumprimento perto e pensar: essa escritura já se cumpriu e não tem nada mais a ver senão no sentido histórico, mas não no sentido profético para se cumprir novamente. Alguns podem estar vendo uma escritura sendo cumprida e podem dizer: não, isso já se cumpriu em tal profeta. Quando as escrituras e as profecias têm múltiplos cumprimentos. Agora vejam, na mensagem A Voz do Sinal, nos diz, esta mensagem foi pregada no dia 14 de fevereiro de 64, e nesse estudo bíblico colocamos essa porção, e veja o que ele escreve ali. E leu essa porção desta mensagem A Voz do Sinal. A vinda de um profeta
É um sinal que cada vez é passado despercebido pelas pessoas. Eles passam despercebidos. Eles nunca captam por alguma razão, a menos que sejam aqueles os que têm seus olhos abertos para vê-la. Ou seja, eles têm esse olho profético. São apenas os que o podem ver. Mas a vinda de um profeta era um sinal que Deus está pronto para falar. Porque se Deus não vai falar, o profeta não estaria na terra. Ele escreve ali um sinal. Escreve um profeta é o sinal. Agora lembrem isso. Ele não estaria na terra a menos que Deus estivesse pronto para falar. E essa é a maneira que ele fala. É por meio desses canais. O Deus imutável nunca o fez de nenhuma outra maneira. O irmão, ele escreve forma. E escreve Apocalipse 14, do 1 ao 5, Apocalipse 10, do 1 ao 11, e Apocalipse 11, de 1 ao 14, e 11, do 15 ao 19. E o que é Apocalipse 10? Os 7 trovões. Os 7 trovões emitindo as suas vozes. Como vão emitir suas vozes? Por meio de um profeta, de um véu de carne. Observem, esta é sempre a maneira de Deus para dar a conhecer a sua voz ao seu povo. Ele envia o seu profeta e dá um sinal, e depois toma a sua voz, que foi falada antes em sua palavra, e vindica por meio desse profeta. E escreve por um profeta, Deus fala. E eles sabem que é sua voz, porque é a palavra prometida para o dia. E ele escreve aí do lado o que falou por João Batista e outros profetas, o vindicou, o cumpriu em Jesus. O que falou por Jesus, os apóstolos e os 7 anjos, o cumprirá em Jesus Cristo revelado no último dia. Oh, se o povo apenas pudesse ver isso, se eles pudessem unicamente parar por um momento e entender que, vocês veem, não tem como fazer com que eles creiam, não tem como um homem, reticências, Deus mesmo não pode fazê-lo. Fazer com que o povo creia, eles têm que crer nele. E se não tem nada ali com que crer, como podem crer? Vem? Não importa o que a pessoa faça, ou seja, se não tem essa representação ali, dessa pessoa, na 7ª dimensão, porque é dali de onde viemos, pois não tem como em nenhuma forma que o vejam. A Bíblia diz, mesmo que ele tinha feito tantos milagres, contudo eles não podiam crer, porque Isaías o viu antecipadamente, disse, tem ouvidos e não podem ouvir, olhos e não podem ver. E então, ele era perfeitamente o Messias e fez exatamente o que o Messias disse. E eles diziam, esse homem apenas destroça as igrejas, ou seja, desune as igrejas. Esse homem vem para destruir as igrejas. E ele, não sabemos de onde vem. De onde ele vem? Vem, você vê? Não é estranho que eles fizessem isso, mas a Bíblia diz que eles fariam isso. E a Bíblia também diz que neste dia eles fariam a mesma coisa. Impetuosos, arrogantes, amadores mais dos deleites do que de Deus, caluniadores, intemperantes, aborrecedores daqueles que praticam o bem, que têm aparência de piedade, mas negarão a palavra vindicada.
o poder ali, o batismo no Espírito Santo e o resto. A esses, evitem, porque estes são os que organizam sociedades de mulheres e vão de casa em casa e guiam as mulherzinhas carregadas com diversas concupiscências. Nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Bem, agora, isso está profetizado. E isso tem que se cumprir, porque é o assim diz o Senhor. Observem, mas a sua insensatez será manifestada como Janes e Jambres nos últimos dias. Agora, sempre dando a conhecer a sua voz ao seu povo por seu sinal, o profeta. Agora eu estou falando a respeito de Moisés. Aí é onde eu estou me baseando. E depois ver onde nós estamos, a palavra de Deus é manifestada pela voz do sinal. Agora vejam como os profetas, ele diz ali, os profetas, João Batista, e todos eles falaram da vinda do Messias. E quando a vinda do Messias foi cumprida, então ele toma uma dessas profecias e lê ali em São Lucas capítulo 4, deu a ele o livro do profeta Isaías e achou ali o lugar onde estava escrito: o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E aí ele começa a falar para o qual foi ungido. E depois, vejam, pegou uma profecia que foi falada há muitos anos atrás, mas quando veio o cumprimento dessa profecia, então ele podia dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Vinha a ser esta palavra vivificada, vinha a ser essa palavra trazida à vida. E vejam, Deus prometeu o cumprimento da dispensação do reino, da era de pedra angular, e um território. E o território é a América Latina e o Caribe. Vejam, e podemos dizer, hoje se cumpriu essa escritura, está cumprida. Ele prometeu que teria uma grande carpa catedral. Era uma profecia que foi trazida pelo reverendo William Branham nessa visão, e já temos a carpa. Hoje se cumpriu essa escritura. Vem, são promessas que estão sendo cumpridas, as quais podemos falá-la em tempo presente. Hoje se cumpriu essa escritura. Foi dito que nessa grande carpa catedral teria um povo com percepção profética, pois hoje se cumpriu essa escritura também. E foi dito que estariam ouvindo em uma grande carpa catedral a voz dos 7 trovões. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês também. E que teria um mensageiro e um instrumento ordenado por Deus para cumprir essa promessa. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês, e veio a ser vivificada esta palavra, trazida à vida, a cumprimento, em um Deus presente, em um Deus de hoje, não em um Deus de ontem, porque Deus é um Deus em tempo presente sempre. Agora vejam como tudo isso Deus tinha falado, e muitos poderão dizer: não, isso já se cumpriu.
Essa escritura já teve o seu cumprimento, mas não podem ver que as escrituras têm múltiplos cumprimentos, e aí é onde está essa percepção profética. E o que não pode ver, esse cumprimento dessa escritura atualizada, pois não tem essa percepção profética. É simples. Na mensagem Jesus, o homem nobre, pregado sábado 19 de dezembro de 2009, em Villahermosa, México, diz: já sabemos que o homem nobre é Jesus Cristo, foi ao céu para receber o reino, como ele disse no concílio do Sinédrio. Vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus e vindo as nuvens do céu. E já se sentou no trono celestial e agora falta o trono terreno. E ele tem os seus direitos, embora o pertencem, mas ele adquire os direitos ao receber o título de propriedade e abri-lo no céu e fazer a sua obra de reclamação. E depois, como ele vai estabelecer o seu reino na terra, isso já vamos deixar quietinho. Para ele vai ser simples, porque ele tem o poder para fazê-lo. Bom, lembrem que ele vem com um exército em cavalos brancos, Apocalipse 19. Na mensagem Cisternas Quebradas, nos diz, na página 35, diz, tem uma parte aqui, lembrem que aqueles que estejam vivos não atrapalharão os que dormem, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta, já soou, e essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor, soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só um descanso até esse momento. E ele escreve ali, sétimo selo é igual à sétima trombeta, soará a vinda do Senhor, e os mortos ressuscitarão. Continua dizendo, vamos agradecer a Deus, o homem nobre, porque o homem nobre é o príncipe do céu do reino celestial. Esse é o herdeiro ao reino celestial, porque o Filho é o herdeiro do reino celestial. Cristo é o Filho de Deus, e como filho de Davi, é o herdeiro ao trono de Davi. Por isso tinha que nascer através da descendência de Davi. A Virgem Maria era descendente do rei Davi, pela linhagem de Natã. E José era descendente do rei Davi, pela linhagem de Salomão. E como José adotou a Jesus como seu filho, então, todos os direitos de José, que também é um príncipe, e Maria, uma princesa descendente do rei Davi, você vê? Ele tem todos esses direitos, ou seja, Jesus. Por isso ele disse, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Raiz e geração de Davi, lembrem que a raiz e a geração de Davi é quem herda o trono. Vamos deixar este sétimo selo quietinho aí, porque quando se abre ao público, vem um enfrentamento, uma batalha espiritual ou religiosa. Quando é que viria essa batalha espiritual ou religiosa? Quando se abrisse o sétimo selo. E nós lemos ontem ou anteontem que ele disse que em cada selo teve, o irmão Branham disse, teve um distúrbio religioso quando se abriu. E ele escreve, como será? Em interrogação, quando se abra o sétimo selo.
Sempre que se abre um selo, acontece isso. Quando soa uma trombeta, isso é um distúrbio político, uma guerra. E quando uma praga já é derramada, já é o juízo caindo aí. E vamos deixar isso quietinho, porque estas são coisas que correspondem ao cumprimento da visão da carpa. Nesta mesma mensagem, Shalom, que tivemos lendo, na página 25, nos diz: agora eu digo à igreja, Shalom, a paz de Deus, paz. Cada verdadeiro hebreu, quando se encontra com outro, Shalom, em outras palavras, bom dia. Deus seja contigo, a paz de Deus vá contigo. É bom dia. Como está? Está saindo o dia e escreve a dispensação do reino, igreja. Está saindo o dia, igreja. É escuridão sobre o povo, mas são bons dias a igreja. E desenha uma estrela de Davi. Cristo está aparecendo entre nós. Shalom, paz. Aleluia, shalom. Quando vemos a escuridão entrando, escuridão antes do dia, escreve do oitavo dia, sétimo milênio, sabemos que a estrela da manhã já está para introduzir a vinda do sol. Na estrela da manhã escreve Moisés e Elias, mensageiro do leste. E na vinda do sol escreve Cristo. É quando a estrela da manhã brilha, e desenha aí uma estrela de Davi, e escreve a estrela da manhã, Apocalipse 2, 28 e 22, 16. É quando a estrela da manhã brilha, é entre e é sempre obscuro. Apenas um minuto antes do dia vem a escuridão. A lua deixa de brilhar. Na lua ele escreve igreja. A escuridão antes do dia é porque a luz está forçando a escuridão. Mas a estrela da manhã sai e diz: bom dia, Shalom. Esse é Ele entre nós, a sua palavra sendo identificada, Shalom. O grande dia está pronto para sair. E escreve, oitavo dia, o ano 50 do jubileu. Quando a manhã sai, eterna, clara e serena, quando seus escolhidos se reúnam para o seu lar mais ali no céu. Quando se passe a lista, diz o livro de redenção, ele escreve ali. Quando passe a lista ali, estarei ali. E diz, e escreve, é aberto e o nome é chamado. Nossos nomes estão no seu livro. Estaremos ali. Shalom. Bom dia. A paz seja com vocês. A escuridão está separando da luz. Deus está causando. A luz está fazendo. O que está causando esta separação da escuridão e a luz? Deus. É Deus mesmo. Veja, a luz está golpeando, atingindo até que a escuridão tem que se congregar junta. Não fez isso José ali? O que disse? Que recolher esse alimento para esta fome que viria, vejam, reuniria para esse tempo de fome que viria. Eles têm a oportunidade de aceitá-lo e não o farão. Assim que seja condensado, e eles fazem isso, juntando a igreja e o concílio de igrejas, e unindo-a com a escuridão pagã. Quando eles firmemente contendem um com o outro, mas contudo tiveram que ir juntos para fazer com que a noite viesse sobre o povo. Isaías 61 diz: levanta-te e resplandece, que já vem a tua luz. E escreve o oitavo dia na manhã.
E um pouquinho mais abaixo aí, diz, da página 26, esta mesma luz veio. Para quê? Para manifestar, para fazer conhecer ao povo as promessas que Ele fez para esse dia. A luz manifestada do dia. O obscuro, o enegrecido, quando Ele veio, Ele era a luz do dia. Supostamente tinha que vir o Messias. E Ele veio exatamente da maneira na qual Deus disse que viria. E quando veio, quem era Ele? A luz do dia. E oprimiu a escuridão contra Ele. Isso é certo? Ele teve que dar sua vida para que a luz continuasse. Poderia brilhar. E ele escreve ali, o quarto Elias é igual à luz da tarde do oitavo dia. Quinto Elias e segundo Moisés é igual à luz da manhã do oitavo dia. E aqui na página 27, em cima ele escreve, a luz é igual à palavra manifesta. Ele era a luz do dia, mas por quê? Porque foi ele a luz do dia? Ele era a palavra vindicada que tinha sido falada, feita manifesta, e escreve carne. Deus disse, sobre este escuro e tenebroso, musgoso mundo que está aqui parado, sem luz, Ele disse, haja luz. E ainda não tinha luz até que a palavra foi manifestada, depois havia luz. Ele disse, virá um Salvador, o Messias. Ainda não foi manifestado até que Ele viesse manifestar essa promessa. E quando Ele vindicou essa promessa, Ele disse, esquadrinhai as Escrituras, porque a vós julgais ter nela a vida eterna, e elas são as que testificam de mim. E eles disseram, não sabemos de onde vem, somos discípulos de Moisés. E aí poderíamos dizer algo. Ele disse, se fossem discípulos de Moisés, me conheceriam, porque Moisés escreveu de mim, vem. Ele era a manifestação, ele era a vindicação da palavra falada de Deus por Moisés. E ele escreve a vindicação igual, o cumprimento é a luz do dia. E desenha a estrela de Davi e outra mais em cima. E hoje, no qual estamos vivendo, Deus teve em cena para vindicar e provar, Deus veio em cena e provar suas promessas, assim que é a luz da hora, assim que podemos nos levantar e resplandecer. A luz resplandece sobre nós, hoje, novamente, a palavra está sendo feita manifesta. É a luz. E continua dizendo aqui o nosso irmão William. Lembrem, o reverendo William Branham, lembrem o reverendo William Branham que dizia, quero ter a carpa, porque quero pregar as taças, as trombetas, as taças e as pragas, pois as pragas estão nas taças. Agora vejam, os discípulos do irmão Branham, quando vem o irmão Branham dizer isso, e depois o irmão Branham se vai, o que eles estão pensando? Bom, o irmão Branham disse que viria pregar as taças e as pragas e as trombetas em uma carpa. Assim que vamos esperar por ele, porque é ele que tem que vir para cumprir isso. Ele disse isso. Veja, está aqui, ele disse isso. Agora vejam como quando Deus não cumpre algo com um mensageiro e termina o seu tempo, Deus o leva e traz outro mensageiro. E se não cumpre com esse outro mensageiro, vai cumprir com o outro mensageiro. Essa é a sua forma. E vejam, os mesmos que criticaram ali, nesse tempo,
que falaram deste grupo de ministros, irmãos, que não creram em nosso irmão William Souto Santiago, quando se levantou sozinho ali, falando essa nova mensagem. Muitos deles seguiram o mensageiro vigente, porque é a ordem e a forma para seguir. Mas agora, vejam, esses mesmos que criticaram naquele tempo, agora dizem não. Isso o irmão William disse e ele tem que vir cumprir isso. Porque se repete a mesma coisa o tempo todo, mas com diferentes personagens. E tem sido assim nas mudanças de eras e de dispensações. Estão tão confortáveis que quando vem uma mudança de dispensação, ou dobrar a esquina, aí é que tropeçam. E sempre tropeçam com o véu de carne. E mais, nesse tempo, onde não estava escrito nada do que estaria ocorrendo no meio do povo, nesse tempo que o povo precisava, essa fé de rapto, que precisa ir dessa terra. Isso não está escrito, assim que ninguém podia dizer, não, não é assim. Quem te disse que não é assim? Se não estava escrito, e se está sendo história cada vez, ou seja, não pode dizer que isso não é assim, porque não tem em que te basear. Assim, o irmão Branham falou, não tem em que se basear, não estava escrito. Consequentemente, tu não pode dizer que não é assim. Melhor ficar caladinho e orar a Deus e ver que Deus é o que vai nos abrindo a cada dia mais e mais, e assim está logo na história, não como Janes e Jambres, não como Datã, Abirã e Coré, senão caladinhos, representados ali em Josué e Caleb. Melhor. E assim, Deus nos ajuda e continua nos abrindo o entendimento diariamente. Mas isso é apenas para os que têm percepção profética. Isso é para os escolhidos, isso é para a noiva, que está pronta para o rapto. Isso é para você. Ele vem por você. Os aqui presentes e os que estão me vendo, para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. É para isso o cumprimento dessa visão. É para cumprir as suas promessas. Agora vejam. E Elias. Vamos ler outra vez o parágrafo. Lembrem o reverendo William Branham que dizia: quero ter a carpa, porque eu quero pregar as taças e as trombetas, as taças e as pragas, pois as pragas estão nas taças. Isso é paralelo das 7 eras e dos 7 selos. O que ele fez, falando das 7 eras e falando dos 7 selos, é um paralelo do que vai acontecer no cumprimento da visão da carpa. E foi Elias, o ministério de Elias, o que correspondeu isso. E vai corresponder o 7º selo também. Elias em sua 4ª manifestação e Elias em sua 5ª manifestação continua esse trabalho. E vejam o livreto, ele escreve: para pregar as últimas taças, 7 trombetas e os últimos 7 trovões de Apocalipse, que é a continuação aos 7 selos e as 7 eras da igreja em uma carpa. Ou seja, é uma continuação disso. Agora vejam, na mensagem, o que desceu é o mesmo que também subiu por cima de todos os céus, pregado sábado 11 de abril de 2009, aqui em Cayey, Porto Rico, diz:
E todos queremos estar ali. Se essa é a meta da igreja noiva do Senhor, chegar à terceira etapa, que será seu pleno cumprimento em uma grande carpa catedral, e digo seu pleno cumprimento, pois tivemos uma mostra do que é a terceira etapa. Tivemos a mostra no reverendo William Branham, onde ele mostra que pela palavra falada, que Deus colocava em sua boca, vinha à existência as coisas, criação de esquilos, ressurreição de um peixinho, a salvação de uns jovens, a cura de sua esposa, a detenção de uma tempestade de neve que vinha. Vejam, todas estas coisas foi falando a palavra. Isso é a terceira etapa. E quem encontramos através da história bíblica que tiveram uma manifestação assim, além do reverendo William Branham e Jesus, Elias e Moisés. Esses mandavam descer fogo do céu e vinha fogo do céu. E Elias fez umas quantas vezes. E Moisés também falava a palavra criadora e as coisas aconteciam. Era o programa divino. Isso vai se repetir nesse tempo final, no cumprimento pleno da visão da carpa, o qual será a terceira etapa que estará em ação. E porquanto os milagres correspondem a Moisés e Elias, aos ministérios das duas oliveiras, aí estarão os ministérios sendo operados pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto, que estará ali e estará operando esses ministérios. Quando ele dizia, fui enviado, fui convidado para pregar as taças, as trombetas e as pragas e uma série de mensagens. Vocês lembram essa ocasião? Que o irmão William dizia? Ali o Espírito do Senhor estava falando, na qual estava nele. E esse é o Espírito do Senhor que cumpre essa promessa no tempo presente, no véu de carne que ele tenha, no tempo presente. Agora vejam, na mensagem, o Deus desta era perversa nos diz, esse é um extrato, vamos ver aqui, para que o tenham também no livro de citações. Vamos ver se está na 150, página 150 do livro de citações. No parágrafo 1334 e 1335, aí no 1335, no 1334, em cima ele escreve as trombetas e as pragas, e no 1335 escreve a capa. E na página vamos procurar aqui. Na página 156.
Tem um lugar aqui. A 1396 e a 1392 também tem a ver com essa mensagem. O que ele nos diz aqui, na anotação que ele fez aqui. Eu estou na página 4. E na 1389 também, da página 155, é porque ele escreve ali Apocalipse 10, do 1 ao 11, e 18, do 1 ao 5, que isso é o anjo forte, descendo do céu. Mas vamos aqui, diz, na página 4, diz: agora, ao fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas pragas, 7 últimas pragas, e as 7 últimas trombetas, e os 7 últimos trovões do livro de Revelação, atando-os juntos nessa hora na qual estamos vivendo, para seguir a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Assim que não podemos obter espaço para fazê-lo. Assim que eu espero que tão logo quanto possamos obter lugar suficiente para ele, já seja aqui ou em Louisville, Albany, ou seja, que possamos ter uma carpa para que possamos ter o tempo que o Senhor nos dirija, fazê-lo. E ele escreve ali os 7 últimos trovões. Os primeiros foram as 7 eras. As 7 últimas trombetas. As 7 últimas trombetas. As 7 primeiras foram as 7 eras. As 7 mais últimas pragas. As 7 primeiras foram as 7 eras. E na página 161, nos diz, no parágrafo 1432, e eu estou ansiosamente esperando a hora onde todos possamos nos congregar em um lugar e pregar sobre essas 7 pragas, e 7 taças, e as 7 trombetas, e assim sucessivamente. Todas acontecem em conjunto. E escreve as 7 pragas, as 7 taças, as 7 trombetas. E continua dizendo aqui o nosso irmão William, o reverendo William Branham, quando esteve nessa capa, disse que o que ele viu ali, ele não podia contar a nenhuma pessoa, tinha que levar em seu coração quando partisse. E o anjo pergunta a ele uma ocasião: lembras o nome que tu procuravas quando tivestes a visão? Assim que tem um nome ali importante, e o nome mais importante tem que ser o nome de Deus. E ali está o anjo do pacto, aí está a coluna de fogo, e no anjo do pacto está o nome de Deus. O Espírito Santo, quando se encarnou na pessoa de Jesus, ali também estava o nome de Deus em um véu de carne, nome para salvação, redenção, e temos a promessa que o Verbo, o Espírito Santo, se encarnará novamente. Portanto, o nome de Deus vai estar no cumprimento da terceira etapa. Os trovões estarão revelando esse mistério. Os trovões é a voz de Cristo, e falando em forma consecutiva em uma era perfeita, que é a era da pedra angular.
a revelação contida nos 7 trovões que João ouviu e foi proibido ele escrever. Nos coloquemos de pé. E que Deus continue nos abrindo este grande mistério e continue ajudando para entender que não estamos sós. Ele está conosco. Ele está no templo espiritual, sua igreja. Ali o procuraram, no lugar errado. Quando vieram ver, ele já estava no templo. E é no templo, a igreja, onde ele está, falando à sua igreja. Vejam o equivalente do Monte da Transfiguração, quando disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir o que ele escreveu ali, que é o estudo dessa mensagem. O equivalente equivale à voz que clama como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes em uma grande carpa catedral, em uma forma simples. Bom, vamos deixar já assim, no tema que temos para hoje, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.